Nesse vídeo eu vou passar para vocês a montagem da matriz impedância, usando o conceito de correntes de malha. Então nós vamos montar a matriz Z vezes I igual a V. Observa que é a equação de Ohm, né? Lei de Ohm, Z vezes I igual a V, na forma matricial, que é adequado quando nós temos um circuito com várias malhas, né? Geralmente de 3 malhas para cima, já é interessante a gente utilizar essa ferramenta. Só que eu vou passar para vocês a montagem direta da matriz, que ganha tempo, né? Cujo conceito vocês podem ver nos livros de circuitos. Então, o que eu tenho aqui como exemplo? Nós temos aqui uma fonte de tensão V1, uma malha, né, com JX1R1, né, uma reatância indutiva e um resistor. Aqui no meio, outra malha, onde nós temos resistores e um capacitor, uma reatância capacitiva. E do outro lado, a terceira malha com o resistor R2, JX2 e uma fonte V2 com uma certa polaridade já definida. Pelo método da corrente de malhas, nós vamos definir 3 correntes, já que são 3 malhas, malha 1, 2 e 3, e nós escolhemos essas correntes, o sentido das correntes aleatoriamente. Então, no exemplo aqui, eu estou escolhendo a corrente I1, girando no sentido horário, a corrente I2 também no sentido horário, a corrente I3 no sentido anti-horário. Então, nada impede que eu faça, né, a I3 no sentido horário, anti-horário, etc. Isso aqui é uma escolha que você pode fazer. O importante é que todos os elementos estejam percorridos pelo menos por uma corrente. Aqui tem uma fonte, então, de um lado V1, a fonte V2, olha a polaridade delas, do jeito que está colocado aqui. O nosso objetivo é montar a matriz Z, que vai multiplicar as correntes I1, I2 e 3, e do outro lado eu tenho as fontes de tensões que estão atuando nesse circuito. Bom, se eu tenho 3 malhas, eu vou ter uma matriz 3x3, né? A matriz impedância. A matriz Z é a matriz impedância 3x3. Observando que uma matriz 3x3 eu tenho Z11, 12, 13, Z21, 22, 23, Z31, 32, 33. Como que eu vou fazer? Eu quero montar direto essa matriz impedância, para obter a solução do circuito. Eu vou iniciar pela diagonal principal da matriz, que eu destaquei aqui na cor vermelha. Z11, Z22 e Z33. Como que eu defino a diagonal principal na matriz que eu vou fazer aqui? A diagonal principal é a soma das impedâncias em cada malha. Então, veja bem, eu vou começar por ela, né, que está na cor vermelha. Na corrente I1, ela está passando, na primeira malha, ela está passando em JX1 e R1. Observe, então, que a corrente está circulando aqui nessa malha, conforme eu defini previamente. Então, ela está passando em JX1, essa reatância, e nesse resistor R1. Então, eu escrevo aqui JX1 mais R1. Então, o primeiro elemento é o Z11. O Z22 são os elementos por onde passa a corrente 2, que é R1, esse menos JX, que é um capacitor, e o R2. Então, eu vou simplesmente somar R1 menos JX mais R2. Ó. R1 menos JX mais R2, lembrando que é menos J, porque nós temos aqui uma reatância capacitiva. E assim por diante. Na malha 3, R2 e JX2. Então, você põe R2 mais JX2. Então, é isso que eu fiz. Somatório das impedâncias em cada malha. Dessa forma, eu já defini a diagonal principal. Os demais elementos da matriz, eu vou usar essa conversão aqui. Ó. Tá? A impedância pode ser negativa ou positiva. Se a corrente tiver no sentido, as duas correntes, né, comuns às malhas 1 e 2, por exemplo, se elas tiverem sentidos opostos, vai ser menos Z. Se as duas correntes estiverem no mesmo sentido, vai ser mais impedância, né? O valor da impedância é positivo. Então, nós vamos começar então com o Z12, que é igual a Z21.
Ou seja, entre a malha 1 e 2 eu tenho esse resistor R1. Então eu vou colocar aqui R1 e R1. E como a corrente I1 está contrária à corrente 2, em cima desse resistor, né, então em oposição vai ser negativo. Então eu vou ter menos R1, menos R1. Então, Z21, Z12. Entre a malha 2 e 3, eu tenho Z23 e Z32. Também são iguais. O que eu tenho aqui? O resistor R2. Então eu tenho R2 e R2. 3,2 e 2,3. R2 e R2. Vai ser positivo pelo seguinte, a corrente I2 e a corrente I3 estão no mesmo sentido. Né? Então, no mesmo sentido, a impedância fica positiva. Impedância relativa àquela malha. Então, você vai somar as impedâncias. No caso aqui só tem R2. Mas se fosse R3, R4, você ia somando aqui. Entre a malha 1 e a malha 3, não existe nenhuma corrente comum. Então, é 0 e 0. Então, Z13 e Z31, aqui é 0 e aqui também é 0. Você vai usar sempre essa mesma metodologia para montar qualquer que seja a matriz de impedância. Sim. Então, a matriz E que multiplica I. I1, I2 e 3 é o que eu estou querendo calcular. I1, I2 e 3. Isso representa nessa sequência. E do outro lado eu tenho as fontes. Conversões das fontes. O que você vai usar? Observe o seguinte, a tensão está colocada aqui. Se a corrente está indo do menos para o mais na fonte, vai ser positivo. Se a corrente está indo do mais para o menos na fonte, vai ser menos V. Então, em 1 você tem a corrente de menos para mais, então você tem mais V1. E aqui você tem a corrente I3 indo do mais para o menos. Então você vai ter menos V2. Então você tem V1 para a primeira malha e V2 para a terceira malha. Na malha 3, correspondente à corrente, a malha 2, aliás, correspondente à corrente 2, não tem nenhuma fonte, então você põe 0. Então é isso. Você vai fazer o quê? Você vai pegar essa matriz, vai colocar num programa, num MATLAB, numa solução matricial e vai resolver essa matriz depois. Então é esse o método que a gente utiliza, para que vocês possam usar com facilidade quando o circuito estiver com muitos elementos e muitas malhas.